Olá, esse é o meu segundo vídeo resposta ao ciclista cético, onde apresentarei uma réplica à série dele intitulada Moral. Lá para 7 minutos e 40 segundos de seu vídeo, o ciclista apresenta o dilema de Eutífron. Ele resume o dilema em: algo é moral porque Deus comanda, ou Deus comanda algo porque é moral? De acordo com o ciclista, apologistas tentam resolver esse dilema da seguinte forma: a resposta típica dos apologistas é dizer que não é nenhuma das duas. Algo não é certo somente porque Deus comanda, mas sim porque reflete a natureza interna e imutável de Deus. E ele apresenta dois problemas com essa resposta teísta, um na prática e um em princípio. Dando uma olhada no problema prático que o ciclista levanta, a dificuldade para ele é que a Bíblia claramente mostra Deus praticando atos imorais. O exemplo dele é assassinato. Portanto, não dá para ter as duas coisas. Se a base da moralidade, ou seja, se o que é certo ou errado, é baseado no que é consistente ou inconsistente com a natureza de Deus, então assassinar tem que ser moralmente correto, já que fazer isso é totalmente consistente com a natureza divina. O que a objeção parece atacar seria a inspiração do relato bíblico ou da confiabilidade da Bíblia. Mas pense comigo, se a Bíblia não existisse, ou não fosse um documento histórico confiável, o problema da origem de valores e deveres morais seria resolvido? Claro que não. Se a Bíblia não existisse, poderíamos afirmar que não temos uma base ontológica, um paradigma para valores e deveres morais? Claro que não. A Bíblia poderia não existir e ainda precisaríamos prover uma fonte, um paradigma, algum ponto de partida para valores e deveres morais, para o bom. Então a dificuldade do ciclista com a resposta teísta não é completamente válida. A esse ponto da conversa, o teísta não precisa ter nenhuma posição com relação à Bíblia, e ainda assim, tanto o teísta como o ateísta, o naturalista ou o cético, precisam de alguma base para valores e deveres morais. Ambos precisam de um paradigma de bondade. Agora, como cristão, eu creio na inspiração da Bíblia. Eu também acho que existem respostas adequadas a algumas das objeções levantadas contra comandos divinos encontrados na Bíblia. Mas mesmo que eu não tenha respostas para o que parece ser contradições no relato bíblico, isso é irrelevante ao assunto desses vídeos, que é sobre moral. E também o ateísta ou cético não possui respostas às duas perguntas colocadas anteriormente no meu primeiro vídeo. Primeira, se Deus não existe, por que pensar que seres humanos possuem qualquer valor moral? Segunda, se Deus não existe, que base o ateísta ou cético tem para obrigações ou deveres morais? Com relação ao segundo problema levantado pelo ciclista, o problema em princípio, ele diz que dizer que moral reflete a natureza de Deus, na verdade não responde a pergunta, só coloca um passo além. E ele dá exemplos do que, para ele, parece como uma solução circular do teísta. Ele diz: para dizer que a natureza de Deus é uma de honestidade, porque honestidade é melhor que desonestidade, é necessário apontar para um padrão de moral fora da natureza de Deus. Ou então, a definição se torna circular. Minha resposta é que objeções como essas me parecem não fazer sentido. Quando falamos da natureza de Deus, estamos falando de propriedades da essência de Deus. O ciclista cético parece indicar que essas propriedades são contingentes, que elas poderiam ser diferentes. Mas aí é a raiz da confusão para o ciclista. A natureza de Deus é o bom, e sua natureza determina o que bom é. Deus, por definição, é o maior ser concebível, um ser que é o paradigma de bondade. Por definição, Deus é essencialmente bom. Com essa definição em mente, não existe circularidade alguma em afirmar que nossos deveres morais são constituídos pelos comandos de um Deus justo e bondoso. Por outro lado, a mesma pergunta poderia ser feita ao ciclista. Na visão dele, por que honestidade é melhor que desonestidade? Talvez honestidade é algo que evoluiu, então honestidade como algo bom é arbitrário e subjetivo, porque poderíamos ter evoluído de uma forma diferente. Ou talvez honestidade é uma entidade, talvez o ciclista seja um platonista moral ateísta e acredita, como Platão, que justiça, bondade, etc. são entidades metafísicas. Mas mesmo se esse fosse o caso, o que me motivaria ou forçaria a ser honesto? Seria talvez para o bem da sociedade? Mas mais uma vez, por que me preocupar com seres humanos? Qual o nosso valor inerente de uma perspectiva cética? O ciclista também parece indicar que escolher Deus como um ponto de partida, um paradigma para a moral, seria arbitrário.
Deus poderia escolher qualquer ação, ódio, por exemplo, e isso seria moralmente bom. Mas isso é não entender o ponto corretamente. Por definição, Deus é o maior ser concebível, essencialmente compassivo, honesto, justo, amável, bondoso, imparcial, etc. E seus comandos refletem seu caráter. Eles são expressões de sua natureza justa e amorosa. O caráter de Deus serve como o paradigma de bondade moral. E se o ciclista concorda com o dilema de Eutífron, e de que teístas precisam prover uma base para valores morais fora de Deus, ele falha em apresentar a base dele para valores morais. Ele fala: o padrão que os cristãos usam para definir a perfeição divina é o próprio Deus. Qual seria o padrão dele para definir o bom? E ele teria que apontar para um padrão de moral fora do bom para poder defini-lo? Existem outros assuntos no vídeo dele que eu não acho que o ciclista foi bem sucedido. Mesmo assim, nós concordamos com pelo menos duas coisas: a existência e a objetividade do bem, mal, certo e errado, e com a definição apresentada por ele desses termos. O que eu não acho é que o ciclista tenha qualquer base para sustentar ambas a crença e a definição dele. E eu estou confiante que o cristianismo oferece razões suficientes para valorizarmos seres humanos, como também oferece uma base ontológica para nossos deveres morais. Meu nome é Igor Rodrigues. Eu tenho um blog, questõesdafé.org, tudo junto e sem acento, onde você pode ler mais sobre esses assuntos e compartilhar suas ideias.